Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Na terceira e última entrevista com Cosme Massi, dando continuidade à comemoração dos 150 anos da primeira edição, ele ainda nos falará sobre o livro O Céu e o Inferno, agora enfocando o tema: o céu e inferno existem? Qual é o conceito espírita de céu e de inferno? É importante termos uma visão diferenciada das teologias tradicionais sobre este tema? Afinal, o que representam estes estados espirituais? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de logo mais. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Houve épocas da humanidade que atingir a idade de 40 ou mais anos era tido como um prodígio. Pelas enfermidades, algumas até banais, contudo sem medicações adequadas, levavam à morte muitas pessoas. Haja visto o que ocorreu com a chamada gripe espanhola, que vitimou milhões de criaturas, inclusive milhares delas aqui no Brasil. Por conta das guerras, milhares de criaturas foram mortas, na imensa maioria jovens, porque obstinados iam para as frentes de batalha e aos milhares tombavam mortos pelos seus idealismos. Enfim, as motivações por larga escala de mortes eram muitas. Já faz algum tempo que espíritos diversos têm manifestado sua preocupação com a quantidade de jovens que estão retornando ao mundo espiritual por conta de motivações que poderiam ser evitadas. Mas o que chama a atenção são para as consequências morais que os motivos das desencarnações prematuras geram. Enquanto os motivos de outrora eram como que atenuados, hoje os motivos são agravados. Dizem os benfeitores que grande quantidade de jovens estão chegando ao mundo espiritual pela desencarnação em face da quantidade de drogas consumidas, pelo desejo dos prazeres ilimitados que buscam, entorpecendo as mentes, enlouquecendo os seus espíritos. Desperdiçam a sublime oportunidade existencial concedida pelo amor divino, não se dando contas dos tormentos que experimentarão, mesmo no mundo espiritual, pelo desatino cometido. Pelo estado psíquico que para lá se transportam, lhes trará muitas dores e desequilíbrios profundos nas suas almas. Ainda que a atenção desvelada dos benfeitores espirituais seja dispensada, muito tempo levarão para recomporem o seu equilíbrio psíquico, capaz de devolver-lhes a lucidez necessária para a conquista da paz. Poderão decorrer séculos até uma nova oportunidade reencarnatória a ser ofertada, uma vez que a presente foi desperdiçada de modo inconsequente. Ainda que o amor divino seja infinito, contudo, sua justiça prevalece sempre. Pensemos nisso. Dando continuidade à homenagem dos 150 anos da primeira edição do livro O Céu e o Inferno, a Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema Céu e Inferno existem? Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, que bom que você está conosco. Este é o nosso quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. E hoje nós temos aqui, conforme prometemos, né, a terceira parte da nossa conversa a respeito da homenagem ao livro O Céu e o Inferno.
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E trouxemos um especialista aqui na obra kardeciana, que é Cosme Massi. Cosme, novamente, seja bem-vindo. Alegria. Então, Cosme, estamos aí para concluir essa nossa viagem, em aspectos que a gente considera importantes na obra O Céu e o Inferno. E veja, como o próprio título sugere, céu, inferno, qual seria a visão espírita a respeito de céu e de inferno? Muito boa pergunta, Márcio. Quando a gente fala em céu e inferno, é claro que a gente logo pensa na teologia tradicional, em toda a tradição religiosa, de lugares determinados de alegria, céu, de prazer, de ventura, e lugares determinados de tristeza, de dor, de sofrimento e inferno. Separados por uma muralha intransponível. Intransponível, lugares que não se comunicam no sentido de poder um interagir com o outro. Nem uma brechinha, nem uma portinha. Os anjos poderiam no céu olhar para o inferno, mas não poderiam mudar aquela situação. Na visão espírita, e mesmo em teologias tradicionais, já houve um avanço no sentido de considerar o céu e o inferno como estados psicológicos e não como lugares. Então, Allan Kardec vai, aproveitar isso e mostrar que é muito mais lógico pensar em céu e inferno como estados interiores. O indivíduo que está feliz, que conquistou o domínio de si mesmo, que vive as virtudes, que vive o bem, que pensa no bem, que realiza o bem, estaria no céu. Não no lugar, ele em qualquer lugar que estiver, ele está no céu. A mesma coisa, os espíritos imperfeitos, que cultivamos às vezes as paixões, que temos dificuldades de enfrentar os nossos vícios, estaríamos no inferno. Quer dizer, esse estado interior de conflito, de dor, de consciência, de culpa, de remorso, seria o inferno. Então, céu e inferno, na visão espírita, são estados de alma e não lugares. Kardec vai dizer, não há lugares circunscritos para a felicidade ou para a tristeza, depende do espírito. Alguém que tem o equilíbrio, que cultiva as virtudes, que vive de forma adequada, está no céu onde ele estiver. Aquele outro que convive com o mal, que pensa no mal, que pratica o mal, que não consegue dominar as suas paixões ruins, está no inferno em qualquer lugar que ele estiver. Então não é um lugar físico, mas um estado psicológico. Então, Cosme, eu sei que você é doutor em lógica numa das principais universidades do Brasil, Então você entende do assunto. Então, por que essas doutrinas que estabeleceram céu e inferno como lugares fixos perduraram por tantos séculos, milênios até? É verdade. Talvez porque faltava a elas o elemento experimental que Allan Kardec conseguiu explorar a partir da mediunidade. Porque se você começa a pensar o que vai ocorrer com a alma após a morte, se você não tinha nenhuma referência da experiência, porque você não tinha pessoas para contar, sim, porque não voltavam, então era muito natural que as pessoas pensassem, bom, se ninguém volta, deve ficar em algum lugar definitivo, incomunicável. Embora na história das religiões nós temos comunicações de espíritos, que não foram exploradas, talvez porque entrassem em contradição com a própria teoria que eles acabavam adotando. Quer dizer, na hora que você criou uma teoria especulativa que veio da sua cabeça e acreditou mais na teoria do que na realidade, quer dizer, a teoria passou a querer mandar como a realidade deveria ser. Os filósofos costumavam dizer que antes de Galileu, por exemplo, antes do surgimento da ciência, você olhava para o mundo e dizia que o mundo tinha que obedecer à teoria. O que é? E Galileu inverte isso. Galileu vai dizer que você tinha que olhar para a experiência para aprender com ela. Era o mundo que tinha que ensinar você, e não você querer dizer como o mundo deveria ser. Ou seja, a teoria é importante, mas não é ela que define o mundo. É o mundo, a realidade, que deve ajudar você a construção da teoria. No entanto, mas do ponto de vista lógico, assim, então, analisando só na lógica, só na filosofia, esquecendo a experiência, a ideia tradicional de céu e de inferno sobrevive? Não, eu acredito que ela não sobreviveu já com o tempo. Se você mesmo conversa com teólogos de religiões tradicionais, eles já começam a pensar em estados psicológicos e não como lugares definitivos. Quer dizer, o problema todo é que na hora que você começa a pensar em estados psicológicos, você se coloca diante de um problema. Esse indivíduo agora não está mais num lugar fixo. Como é que ele evolui agora? Como é que ele poderia mudar esse seu estado psicológico?
você teria que começar a pensar numa doutrina de reencarnação. Então você teria que fazer uma mudança mais forte nas concepções teológicas. Pensar agora na possibilidade da alma, que não está presa após a morte em lugar nenhum, poder interagir conosco, daí a comunicabilidade dos espíritos, e poder reencarnar, tendo chance de recomeçar caminhos. Ou seja, essas leis fundamentais que o Espiritismo colocou, elas teriam que ser aceitas para que as religiões ficassem de acordo com a lógica e com os fatos. Você acha que isso está acontecendo? Vai ter que acontecer, sob pena de que as pessoas acabam virando materialistas. Porque quando o indivíduo começa a pensar, a refletir com lógica, ele não aceita a ideia de você ficar num lugar definitivo após a morte, do qual você não pudesse sair. Isso é muito frágil do ponto de vista da lógica e do raciocínio. Na hora que a questão da comunicabilidade dos espíritos for colocada, é natural abandonar isso, porque isso não é a essência da religião. A essência das religiões é a ideia de Deus, de um Deus justo, a ideia da alma, das penas e recompensas, das alegrias, do progresso, das leis morais, ou seja, a essência das religiões, todas elas, não está no céu e no inferno. Então, se elas com o tempo mudarem esses elementos, elas não precisam deixar de ser naquilo que elas são em essência. A ideia de um Deus, a ideia de um progresso moral, aquilo que Jesus pregou. Então elas vão perceber que ao mudarem esses conceitos para ficarem mais de acordo com a lógica e com a experiência, elas não vão perder nada, porque elas não vão deixar de ter a sua essência preservada, que é a prática do amor a Deus, do amor ao próximo, das leis morais e do progresso da alma. Acho que essa visão, né, de céu e inferno como lugares não circunscritos, não, né, inexpugnáveis, né, não fechados, não definidos, talvez modifique a própria visão da morte, né? Esse temor da morte, essa apreensão em relação à morte, e depois do intervalo que a gente vai fazer agora, eu gostaria de explorar esse assunto com você. Como é que o espírita deve encarar a própria morte, né? Então, você nos aguarde que a gente já volta. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema: Céu e Inferno existem? Vamos conferir. Ok, estamos de volta. Cosme, no bloco anterior, a gente deu um passeio a respeito desse conceito de céu e inferno. Você falava do enfraquecimento sistemático, né, que a própria lógica vai estabelecendo para a ideia tradicional de céu e inferno como lugares fixos. Talvez esse tenha sido um dos principais obstáculos, né, à aceitação da ideia também da comunicabilidade, porque comunicam-se os espíritos, a mediunidade está comprovada, então e aí? Alguém fugiu do inferno? Alguém fugiu do céu? Né? Alguns até aceitam que só se comunicam espíritos do céu, né? Uhum. Então, claro que toda essa visão, que está muito bem trabalhada na obra Céu e Inferno, você falou, né, nos programas anteriores a respeito de Kardec, tem investigado, consultado mesmo, espíritos que estão atravessando essa fase, né, esse estado psicológico de sofrimento ou de ventura, de felicidade. Então, claro, surge como decorrência uma questão, né, que é como encarar a morte, como é que a morte pode ser vista na perspectiva espírita. Claro, muito boa a questão, Márcio. Veja que, respondendo de forma simples, logicamente, você perguntasse por que a gente não pode, como espírita, temer a morte? Primeiro, a gente poderia responder como já fizeram os filósofos. Como é que eu vou temer o que não existe? Quer dizer, se a morte não existe, não há por que temê-la. O raciocínio também vale para o materialista. Por que para o materialista ele não pode temer a morte? Porque se a morte é a perda da consciência, a não mais existência da continuidade do ser, como eu não vou sentir nada para o materialista, porque eu não vou existir, não há por que ter medo do nada. O nada não existe. Do ponto de vista espiritualista, o problema se colocou. Se eu digo para você que você vai morrer e que você vai para o inferno, ficar por toda a eternidade sofrendo, obviamente que o temor se coloca. Não quero morrer. Você não quer morrer, você tem medo da morte. O que faz o Espiritismo? Primeiro é mostrar que a alma não morre jamais, quer ela goste ou quer ela não goste. Não é um problema de gosto dela. Ela está condenada à vida após a morte. Ela continuará vivendo independentemente daquilo que ela deseja. A vida é, para ela, uma lei que ela não tem como escapar. Ninguém sai da vida. Então ela vai continuar vivendo.
Mas não basta isso, porque se o Espiritismo colocasse que você continua vivendo, mas poderia ir para esses lugares de sofrimento, de tortura, obviamente que o medo poderia continuar. O que faz o Espiritismo? Mostra exatamente como vai ser esta vida após a morte. E como ela depende de você, do seu esforço, do seu progresso, do seu aprendizado. Se por acaso você cometer erros, você vai responder por eles, mas sempre vai ter uma chance de refazer caminhos, porque um dia você vai chegar a ser anjo. Então o Espiritismo coloca a realidade da continuidade da vida, sem ilusão. Não diz que você não vai sofrer, claro que você sofre as consequências do mal praticado, mas te dá sempre a visão de que este sofrimento é transitório, vai depender do seu esforço de mudança, de reparação do mal, de reconstrução. Quanto mais rápido você não pratica o mal ou repara o mal que porventura tenha praticado, menos sofrimento, menos dor. Ou seja, a dor e o sofrimento possível após a morte fica na dependência de você, do quanto você se dedica na sua própria transformação. Então está em suas mãos. Então se você se esforça para vencer a si próprio, para agir corretamente, para praticar os ensinamentos do Cristo, você mais tranquilo fica. Porque você sabe que ao justo, ele vai ter justiça. Portanto, ele não vai ter o problema de receber aquilo que ele não merece. Então, nesse caso, você tem uma visão tão clara, tão precisa, que elimina o medo. Mesmo que você tenha defeitos, mesmo que você tenha imperfeições. Você sabe que o seu sofrimento será na proporção do seu esforço e do seu trabalho de mudança. Em momento nenhum, Kardec, então, fala de rótulo religioso. De forma nenhuma. Na verdade, o processo de dor ou de sofrimento, ou de alegria após a morte, é uma decorrência das suas conquistas, dos valores morais. Por isso ele propõe, fora da caridade não há salvação. E não fora da verdade, não fora do conhecimento. Quer dizer, o esforço de transformação moral é o que lhe garante uma vida após a morte mais feliz. É a transformação moral, a moeda da felicidade. Pascal vai dizer que a virtude é que lhe dá o estado de felicidade após a morte. Quem procura conquistar as virtudes será sempre feliz, aqui na terra ou após a morte do corpo. E não há por que, portanto, temer a morte em nenhuma hipótese. Mesmo aquele indivíduo que se equivoca, que erra, que pratica o mal, não há por que temer a morte. Ele vai receber as consequências desse mal praticado. Ele vai sofrer pelo mal praticado. Vai ter que reparar esse mal, mas sempre terá uma chance de refazer o seu caminho, de recomeçar. Claro que se ele insistir neste mal, o sofrimento continuará enquanto ele insistir no mal. No momento em que ele se modifica, o sofrimento desaparece. Então está nas suas mãos prolongar o sofrimento expiatório, consequência do mal praticado, ou encurtar esse sofrimento pela própria transformação, pelo esforço de mudar a si próprio. Basta não fazer o mal? Não, é fundamental fazer o bem, porque quando eu não faço o mal, eu posso ser omisso, e alguém aproveita a minha omissão e faz o mal. Eu tenho que responder por aquele mal que eu dei a oportunidade, embora não tenha sido eu aquele que causou o mal. Então, muito cuidado, a ética espírita, a justiça de Deus é muito mais lúcida, porque se eu fui omisso, deixei de fazer o bem, não fiz o mal também. Ser omisso é dar a oportunidade a que alguém faça, principalmente no mundo de provas e expiações. E quando você omite, alguém ocupa o lugar. E se essa pessoa fizer um mal porque você não agiu como devia, você vai ter que responder também e vai ter que reparar esse mal como se você fosse cúmplice. É mesmo? Não basta o que eu faço de ruim ainda? Não basta. Porque também seria fácil demais, a gente poderia simplesmente ficar se omitindo, se isolando, fugindo da realidade. Uma rede, em férias permanentes, né? Férias de preferência no Nordeste, sim? Exatamente. Entre duas palmeiras e está tudo resolvido. Exatamente. Você fugiria do mundo, da sociedade, para não fazer o mal. E deixa a sociedade. Então, se você foi omisso no seu trabalho, você vai ter que responder por isso. Responderá de que maneira? Vivendo novamente, voltando, tendo que botar a mão na massa, seguir o caminho contrário daquilo que você fez. Reconstruir o que você não construiu. Ou construir novamente o que você deixou de fazer. Ou seja, a justiça divina nunca vai deixar de exigir a reparação do mal praticado ou do mal que surgiu pela sua omissão.
Então haja reencarnação para tantos de nós na Terra ainda, hein, Cosme? Haja reencarnação. Mas lembrando que isso está nas mãos de cada um. Kardec vai dizer, se você trabalhar tanto na conquista das virtudes, você pode encarnar poucas vezes num planeta de provas e expiações como o nosso. Você pode rapidamente reencarnar em mundos mais felizes, onde os corpos não têm essas limitações e onde o egoísmo não impera, o orgulho não impera. Ou seja, você pode ir para um meio de pessoas que cultivam as virtudes. Claro, no meio de pessoas que cultivam as virtudes, a felicidade é muito mais permanente. Cosme, muito obrigado. Assim nós fechamos 3 programas a respeito dessa obra extraordinária que completa 150 anos nesse 2015. A nossa gratidão a você, Cosme. E uma gratidão a Kardec pela oportunidade que ele nos deu de conhecer essa obra admirável, O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estudemos Kardec para viver Kardec. Isso, esperamos que você retorne ao nosso programa tantas vezes aí quantas você puder. Obrigado, será um prazer. E a você que nos acompanhou, permaneça, porque a Vida em Foco continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, Luiz de Gonzaga Barros Oliveira nos indaga. Um espírito que desencarnou pode retornar em um corpo do sexo oposto? E em quanto tempo a reencarnação pode acontecer? Luiz, conforme consta na questão número 200 do Livro dos Espíritos, os espíritos não têm sexo no sentido ordinário do termo. Como resultado de suas vivências, eles possuem características psicológicas mais acentuadas de um sexo ou de outro. Contudo, a organização fisiológica voltada à procriação é algo próprio da vida material. Um espírito pode reencarnar como homem ou mulher, e a escolha decorre de suas necessidades evolutivas. Inclusive, como resultado da estrutura social, a reencarnação em dado sexo faculta certo tipo de experiência. Ao longo do tempo, vidas em corpos masculinos facilitaram o desenvolvimento de virtudes como coragem, determinação, vigor e energia. Já vidas em corpos femininos facultaram o aprimoramento de qualidades como doçura, renúncia e recato. Como a evolução espiritual deve se dar de modo amplo, ocorrem os fenômenos de inversão de polaridade. Um espírito que há tempos reencarna como homem ou como mulher, sente a necessidade de aprimorar as qualidades marcantes do outro sexo. Isso pode se dar de modo mais ou menos harmônico ou tranquilo, a depender das conquistas evolutivas do ser envolvido. A reencarnação em outro sexo também pode se dar como um imperativo da lei, em seu caráter mais rígido, de grande educadora. Quem desdenha e vilipendia o sexo oposto, candidata-se a nele renascer, para aprender a entender e respeitar as dificuldades e características típicas de cada tipo de experiência. Quanto ao prazo para reencarnar, não há regra fixa e tudo depende do mérito e das necessidades do espírito. Em geral, os espíritos mais evoluídos têm reencarnações mais espaçadas umas das outras, tempo este que pode chegar a alguns séculos. Seres de evolução incipiente, ainda muito guiados pelos instintos, tendem a reencarnar com periodicidade maior. Contudo, toda reencarnação é uma bênção e deve ser bem aproveitada, pois nem sempre é fácil conseguir uma. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Pecado por pensamento. Quando examinamos o nosso mundo íntimo de pensamentos, sentimentos e desejos,
podemos compreender melhor os diversos tipos de homens, diversos tipos de espíritos, de acordo com este mundo interior, com as características próprias de seus desejos, de seus pensamentos. Allan Kardec, ao estudar com profundidade o mundo íntimo da criatura, apresenta 3 tipos de indivíduos. Diz Allan Kardec, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Veja os 3 tipos. Um que só deseja o bem e só realiza o bem. Outro que, embora de vez em quando deseja o mal, luta por enfrentar esse desejo. E o último, aquele que deseja o mal, que faz o mal e que sente um certo prazer no mal que realiza. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Veja a beleza do texto, nos mostrando 3 tipos de homens. Aqueles que constituem o pior tipo, que desejam o mal, realizam o mal, com prazer nesta realização. Esses ainda estão distantes do processo de progresso, porque não enfrentam a si mesmo, se entregam ao mal que desejam, ao mal em que pensam. O outro tipo está com o progresso em via de realizar-se, porque pensa no mal, de vez em quando, tem desejo do mal, mas luta no enfrentamento desse desejo, desse pensamento. Busca a sua transformação interior, portanto está um passo à frente. Nele, o progresso está em via de realizar-se, porque enfrenta a si próprio e busca a construção de um mundo interior melhor. No primeiro tipo, encontramos aqueles que já realizaram o progresso, porque nem mais desejam o mal, jamais têm um pensamento no mal e buscam a realização constante do desejo do bem, que é a sua única preocupação. Essa é a nossa meta, enfrentarmos a nós mesmos, trabalharmos na mudança dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, para um dia atingirmos esse estado daqueles que apenas desejam o bem, que apenas pensam no bem e que, portanto, só realizam o bem na plenitude de suas forças. Eis a nossa meta, o nosso objetivo, virarmos este homem do bem que apenas deseja o bem. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra os programas anteriores e também pode nos contatar através do canal de comunicação contato@avidaemfoco.com.br. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!